Vamos conversar um pouco sobre ciência, que seria ciência, né? Como nós lidamos com a ciência aqui nesse planeta, como a gente pode observar a ciência sob o ponto de vista cósmico também, não é? Como a gente pode perceber a ciência no nosso dia a dia? Será que a gente pode confiar tanto na ciência? E qual é a ciência que nós estamos escolhendo para a nossa vida? Não é? Porque não existe uma só ciência, não é? Mas se nós falarmos de ciência, a gente precisa entender quando nós trazemos essa palavra ciência, nós já estamos discriminando, nós estamos trazendo para o mundo das palavras um setor, uma forma, uma discriminação de uma forma, de um jeito de ver a vida, não é? Então isso já deixa de, na essência mesmo, já deixa de ser espiritual. Porque na vida espiritual não existe separação entre ciência, política, religião, filosofia, arte. Tudo isso são desdobramentos que nós precisamos dar aqui no mundo das palavras. E nós precisamos discriminar, nós separamos os contextos da vida e criamos essas palavras e essas formas, né? esses setores, para a gente até entender melhor a vida aqui no planeta Terra. Isso tem validade, sim, isso ajuda a gente a se organizar aqui no planeta, mas quando a gente entra nessa seara, quando a gente entra nessa abordagem, né, então a gente discrimina, a gente fecha um setor, a gente já deixa de ser espiritual, né, em essência, porque a vida espiritual, e aí entra a palavra monádica também, né, trazendo que é um termo hoje bem atualizado nos ensinamentos espirituais, essa visão monádica, essa visão de um movimento unificado, ela não discrimina, ela não separa isso, né? Então quem faz ciência está fazendo política, quem está fazendo arte tá fazendo medicina, entende? Tá praticando cura, quem está... Tudo é um movimento só. Então nesse mundo onde não há palavras, onde a gente silencia e vê tudo acontecendo, quando a gente está ali em sintonia com esse mundo, a ciência ela tem sentido somente aqui no planeta Terra. Dessa forma como a gente entende, compreende. E a nossa comunicação aqui vai ser nesse nível, né? No nível separatista, no nível trazendo coisas desse mundo cósmico, né? Porque há quem esteja nesse mundo aqui separatista ainda, vivendo uma realidade um pouco separatista, mas que há sim pessoas aqui, há seres aqui, materializados dentro da experiência humana, que trazem insights desses outros mundos, né, que já estão unificados dentro do processo universal e cósmico. Até para nós compreendermos um pouco a nossa ciência acadêmica aqui, existe também, paralelo à ciência acadêmica, existe a ciência espiritual, a ciência cósmica, né, que acontece em paralelo. Agora, para a gente entender, compreender a ciência, a gente precisa começar do básico, né? Que é pesquisar como é que a humanidade compreende a ciência, o que é, qual é a própria discriminação da palavra ciência, né? Então, se vocês forem fazer uma pesquisa aí nos canais de busca, na internet, a ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo, né? Quando a gente dá mais atenção, quando você cria métodos, você cria sistemas para observar determinados resultados, buscar determinados resultados, determinados comportamentos, observar algo de forma mais atenta. Quando você organiza isso, você está gerando ciência, né? Agora, existem várias formas de praticar ciência, várias metodologias, inclusive algumas alcançam resultados contraditórios e relativamente incoerentes, né? Enquanto alguns cientistas em um determinado centro de pesquisa acham determinados resultados, outros, usando outras metodologias, podem encontrar resultados totalmente opostos. E aí a nossa ciência acadêmica, por isso que ela não é linear. Os pensamentos humanos são muito, às vezes são corrompidos, buscam resultados, não é? E como os próprios cientistas da mecânica quântica falam,
dependendo da intenção que nós damos ao observar determinados eventos, os resultados podem estar predispostos se nós estamos buscando algum resultado. E às vezes nós não sabemos o que está sustentando um determinado cientista, né? Então, o correto é o cientista, quando ele vá pesquisar, quando ele vá produzir ciência, ele esteja o mais neutro possível, que é a base da ciência cósmica. A ciência cósmica espiritual, ela pede neutralidade. Então, através da neutralidade, a verdade se expõe de forma mais limpa e mais pura, né? Então, isso aqui a gente já abre um pouco a questão já do cientista do futuro, né? A ciência do futuro. A ciência do futuro, ela pede que nós, como cientistas, os seres humanos que se dedicarem a essa prática, sejam cada vez mais puros, intuitivos, né? Não sejam só racionais, mentais, lineares. Esses que procuram abastecer só a mente linear, a mente masculina, a polaridade esquerda, né? Que procuram resultados fechados, esses terão dificuldades com o avanço da ciência, né? É claro, é lógico, é visível para quem acompanha a evolução da ciência, que no futuro próximo, não vai demorar muito, nós vamos cada vez mais unificar essas duas ciências. A ciência cósmica, que já está aí também, que tem os seus próprios especialistas, os seus praticantes, os seus práticos, né? São práticos, são seres que praticam a ciência espiritual. Eles afirmam, e a gente tem certeza disso, que no futuro essas duas ciências elas vão se fundir, né? Então a ciência acadêmica, que ainda é muito limitada, ainda está muito corrompida por resultados materiais visíveis a olho nu, apesar de que nós já temos muita tecnologia captando e aceitando e abordando realidades dos mundos imateriais, dos mundos invisíveis, né? Até porque a nossa evolução é nessa direção, a nossa evolução é na direção da imaterialidade, daquilo que nós chamamos de mundos invisíveis. Lembrando que essa palavra invisível ela é relativa a quem observa, né? O que é visível para um ser humano, para o outro que está do lado, é invisível. Eu lembro aqui de um livro, uma vez eu li um livro sobre o sistema de chakras, em que uma médica, é um livro escrito por uma médica e uma vidente. A vidente ela conseguia ver a aura, o campo energético, o centro de consciência, os chakras das pessoas, né? E a médica não, a médica, a ciência, usava só a ciência acadêmica da medicina dela, e elas duas atendiam juntas ao mesmo tempo no consultório. Então, enquanto a médica fazia o diagnóstico de acordo com o que ela tinha estudado, a vidente do lado dela observava as cores que os órgãos emitiam, né? O fígado, rins, pâncreas. A pessoa chegava com um problema no pulmão, ela conseguia ver o pulmão, sob o ponto de vista da vidência, as cores que emitiam aquela pessoa. E aí depois elas registravam tudo aquilo, juntavam ali e batiam os dois diagnósticos, né? Então ali são duas ciências, uma ciência acadêmica, né, com a formação mais material, com a formação mais limitada, e a outra com a ciência multidimensional, né, vendo os espectros, os raios que as pessoas emitiam. Lembrando que a ciência, sob o ponto de vista até da fraternidade branca, que organiza aqui o mundo espiritual nesse planeta, a ciência é apresentada como um quinto raio, ciência e conhecimento. Então é o quinto raio. Dentro da organização do planeta, a ciência ela tem uma importância, né? Aqui nesse mundo, aqui desse planeta Terra, ela tem uma certa importância. Mas nós também estamos sendo acompanhados por irmãos estelares, por seres da Confederação Intergaláctica, que estão nos apoiando também com a sua ciência. Inclusive há um acervo de novas tecnologias aqui predisposta para nós, nos aguardando a maturidade da humanidade. A cada passo que nós damos à frente na nossa evolução, novas tecnologias descem, se manifestam entre nós e nós vamos evoluindo, nós vamos nos elevando, né? Agora, eu vou falar da minha experiência, para você ver como às vezes a ciência acadêmica ela limita você. Eu me formei no curso de Educação Física, o nome já está dizendo, Educação Física, educar o corpo físico, né?
Então é como se o ser humano fosse separado. Parece que só tem o corpo físico, mas lá naquela universidade onde eu estudei, que até bem pouco tempo atrás, eu acho que ainda hoje é considerada a melhor universidade do Nordeste do Brasil, uma universidade particular. E naquela universidade, durante os 4 anos que eu estudei lá, estudando educação física, na área de saúde, só em 2 disciplinas falaram rapidamente sobre a psicologia, sobre as questões da alma humana. Psicologia é o estudo da alma humana, né? Vamos assim dizer, o comportamento da alma humana. Psique, logos, conhecimento da alma. E mesmo naquele curso de educação física, eu tive inúmeros professores, eu não me lembro de nenhum falar sobre a interação da alma com o corpo físico, a fisiologia da alma, a fundamentação da alma na unificação com o corpo físico e a utilidade disso nos esportes, né, na saúde. Eu não vi isso nos 4 anos que eu estudei lá. Então, é uma formação muito limitada. Eu fui desenvolver a compreensão mais aprofundada sobre a alma, né, como ela funciona, quais são as necessidades dela, as características, como nós nos conhecemos como alma, fora dali. E aí foram com os cientistas espirituais, foram com a ciência cósmica, foram com os práticos, de forma informal, numa ciência paralela, não é? Apesar de que hoje já existem algumas universidades que estão mais abertas para isso, estão trazendo a ciência espiritual, está achando algum espaço dentro da ciência acadêmica fechada aí que dá os certificados e forma as pessoas, né, para a vida normal, para a vida comum, mas cada vez mais aumenta o número de terapeutas integrativos que usufruem da ciência espiritual. Hoje o próprio Sistema de Saúde do Brasil, o Sistema Único de Saúde do Brasil, se beneficia, por exemplo, do sistema de Reiki, né, que usa a ciência espiritual, que usa a energia espiritual. Então nós estamos dando passos sim, né? Apesar de que isso não é muito rápido, porque a humanidade responde de forma lenta e nem todos têm disciplinas para usufruir disso de forma responsável, né? Os nossos novos telescópios, né? O Hubble, que faz um pouco tempo que está aí em atividade, e o James Webb, que faz menos tempo ainda, mas que nos últimos 6 meses deu avanços significativos, inclusive trazendo mais perguntas do que respostas, né? Os astrônomos estão tendo que refazer várias teorias, porque o James Webb está trazendo aí algumas visões do universo, né, das galáxias e tal. Nós estamos num momento muito especial, a ciência está se enriquecendo. Nós nunca tivemos tanto acesso a informações científicas como estamos tendo agora, por causa da internet, né? E quero dizer o seguinte, a ciência ela se contradiz muito, né? E nós precisamos saber escolher o que é verdade, qual é a verdade para cada um de nós, né? Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, nós temos aí, por exemplo, na questão da alimentação, nós temos cientistas aí da parte de nutrologia, de alimentação, nutrólogos, nutricionistas, né? Desenvolvendo compêndios, lançando livros, falando do malefício, por exemplo, dos laticínios, das bebidas lácteas. Por exemplo, estou citando esse caso só para você ver como é. Basta fazer uma pesquisa rápida que você vai encontrar isso. Falando do mal dos alimentos de origem animal, especialmente dos leites, das carnes. E em outra linha, outros cientistas dizendo, não, faz muito bem, faz bem para a saúde, tome leite, você precisa tomar leite, é isso, você pode comer carne e tal. Então nós estamos num momento né, entre a cruz e a espada, né? É um conflito dentro da própria ciência. E aí entra a questão da experiência direta. A experiência direta é uma das fundamentações daquilo que nós chamamos de iluminação espiritual. Então, a ativação do corpo de luz, né, que hoje nós chamamos de ativação do corpo de luz, que faz parte da fisiologia científica, da anatomia da alma humana, né? Esse corpo de luz que se integra, que faz a integração do corpo físico com o corpo multidimensional. Essa consciência aí, ela pede uma experiência direta com as disciplinas que são sugeridas pelos mestres espirituais. Existem mestres espirituais? Existem sim, eles estão por aí. Questão de ter sensibilidade de perceber. Então,
A ciência espiritual passa por isso, experiência direta. Você precisa colocar em juízo algumas coisas da nossa ciência terrena, fazer a escolha e passar pela experiência direta. Então, se uns dizem que o leite faz mal e outros dizem que faz bem, você tem que fazer a experiência. Se você tem 40 anos de idade e viveu a vida inteira bebendo leite, você não sabe o que é não tomar leite. Então você para de tomar leite um tempo e faz a experiência direta e faz um estudo comparativo. Como é que o seu corpo está? Ele é melhor com leite ou sem leite? Aí você vai ter a resposta. Há seres, há pessoas que já estão preparadas para estarem melhor sem leite. E há outros que ainda precisam de leite. Mas sem a experiência, você não pode, entende? Ciência espiritual precisa de experiência direta, tá? Iluminação espiritual precisa de experiência direta. Você não vai se iluminar espiritualmente com a oração do outro, do seu vizinho. Você precisa da sua oração, você precisa orar também. Você precisa praticar, você precisa ser altruísta, você precisa desenvolver certas práticas diretas para que você alcance a iluminação espiritual, né? Então, isso é uma consequência espontânea, essa ativação do corpo de luz é uma consequência espontânea da sua elevação de consciência, da sua compreensão da sua vida aqui nesse planeta, né? Quanto mais você amar o planeta, porque está cheio de seres aí que estão perdidos no planeta, a quantidade, um aumento grande, né? Nós temos registros de aumento grande de depressões, suicídio, síndrome de pânico, uma série de anomalias que aparecem, síndromes aparecendo, né? Epidemia, nós temos uma epidemia grandiosa de sobrepeso na humanidade. No Brasil já chega a quase 56% da população adulta, mais de 90 milhões de pessoas no Brasil com sobrepeso, acarretando outras doenças paralelas como diabetes, pressão alta e outras doenças aí que, né? Então, por quê? Pela má alimentação, pela falta de uso da ciência ou por apoiar uma ciência corrompida que mantém uma indústria paga, né, para você ficar doente e depois ficar só tomando remédio sem procurar a solução dentro de você. A sua alma pode trazer a solução para você se você investir em ciência espiritual. Busque a ciência espiritual, procure os grandes mestres, estude os grandes mestres, vejam o que eles falam, né? Nós estamos sendo muito bem assessorados e apoiados por seres estelares que estão aqui nos ajudando. A Confederação Intergaláctica está aqui para isso, didaticamente organizando os conteúdos para nós sairmos desse momento de crise muito séria no planeta. Não é só uma crise do planeta, é uma crise do sistema solar inteiro e do setor galáctico também. Esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.